Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, convido você para estar conosco na Escola Bíblica Online. Hoje temos por título um chamado à adoração e um alerta, né? Que maravilha! Esse tema, ele traz para nós um alerta sobre o ceticismo, né? Às vezes acontece com muitos servos de Deus que vai servindo ao Senhor e com pouco fica cético. Será que estou servindo mesmo de verdade? Será que vale a pena? Como foi no caso de Asaf, né? Como foi no caso de Asaf, Asaf chegou a um ponto de questionar se valia mesmo a pena estar fazendo a obra de Deus, se valia a pena pagar o preço da santificação. E hoje a nossa nona lição traz para nós um alerta para nós não ficarmos céticos quanto à adoração, quanto ao servir ao Senhor nosso Deus. O nosso textuário diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, versículo 6. Observe que nesse momento aqui do Salmo 95, verso 6, nós temos um convite para adorar, um convite para nos prostrar em adoração e nos ajoelhar diante do Senhor em adoração. Então nós temos a nossa verdade aplicada. A adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência, que é o mais difícil de todos. Muitas vezes nós fazemos todas as outras coisas, mas quando chega no momento de obedecer, então nós cometemos a desobediência. E quando se fala em desobediência, em obediência, melhor dizendo, é ampla, é obedecer em todas as coisas, né? Não podemos obedecer pela metade, temos que obedecer em todas as áreas. Louvado seja Deus! Até mesmo aquele sinal de trânsito que muitas vezes olhamos para um lado, olhando para o outro, aí não vem carro algum, a gente quer passar. Se passar, está desobedecendo, já não está louvando ao Senhor nosso Deus. Só lembrando que nós vamos estudar a respeito, nessa oportunidade, nós vamos estudar sobre o Salmo 95, e ele traz aí do versículo 1 ao versículo 10, né, alguns versículos desse trecho nós vamos estudar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos agora para o nosso tópico 1, um convite à adoração. Que maravilha! O Salmo 95, ele vem chegando com um convite à adoração. O Salmo 95, como disse, é um convite à adoração e também é um alerta, né, em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Nós vemos isso acontecer, muitos servos de Deus fiéis e passam a não mais crer, param de adorar, param de glorificar o Senhor. Tópico 1.1, o convite continua: vinde e cantemos, né? O cântico, nós vamos aprender isso mais na frente, o cântico está dentro da adoração, né? Encontramos inicialmente o saltério chamando o povo para cantar ao Senhor. Salmo 95, versículo 1. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato do louvor ao Senhor. Primeiro ponto, louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. A alegria representa o nosso contentamento em servir ao Senhor. Não adianta cantar morto, né? Aquele cântico sem desejo de louvar, sem desejo de cantar, sem desejo de exaltar o Senhor. A alegria representa vida, tanto que a Bíblia diz que a alegria do Senhor
é a nossa força, né? Segundo, o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. É o que mais nós vemos esse erro acontecendo. O louvor sendo dirigido ao homem. Ah, é o cantor fulano de tal, então vamos lá, porque vai ser uma bênção. É o pregador fulano de tal. Não, nós temos que ir sim, temos que gostar que haja mesmo servo de Deus usado. É uma bênção, não estou criticando ninguém, mas é necessário que nós vá para um canto, um culto a adorar somente ao Senhor, glorificar somente a Deus e não exaltar ao homem. Mas o que é que nós podemos ver hoje? É que os louvores, a adoração, as honrarias estão sendo colocadas, sendo direcionadas para o homem, né? Para o ser humano. E nós não podemos direcionar o louvor para o ser humano. Nós temos que direcionar o louvor somente para Deus, que é o autor e consumador da fé e da nossa salvação, digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia. O ponto de partida hoje, Deus é o único digno de adoração. Eu não poderia deixar de falar isso. Deus é o único digno de adoração. Não há imagem de escultura, não há outros filósofos, teólogos, não. O único digno de adoração é o Senhor. Só Ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. No tópico 1.2, nós temos aqui uma informação. Ele está acima de todos os deuses, todos que se denominam Deus. Ele, o Senhor Jesus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está acima de todos eles. Aleluia. Do versículo 3 em diante, nós vimos o salmista que identifica as razões pelas quais se deve adorar o Senhor, né? A Bíblia relata que outros povos adoravam outros deuses, mas nós vemos, consequentemente, o povo de Israel convivia com nações politeístas. A nação politeísta é aquela que adora vários deuses. Por exemplo, na Índia, adora-se macaco, vaca e tantos outros animais, né? Tem os seus templos lá para ser adorados. São politeístas, né? E, consequentemente, nós vemos isso aí acontecer. O povo de Israel construiu para si ídolos e passou a adorá-los. Um dos maiores esforços dos profetas foi pregar para a idolatria, e por isso foram punidos várias vezes, né? Israel descambou para a idolatria, e nós não podemos, porque a idolatria Deus abomina a idolatria. Deus abomina a idolatria, né? O apóstolo João ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Paulo também exortou, dizendo que fugir da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Então nós temos que fugir. Veja que Paulo falou: fugir da idolatria. Nós temos que fugir. Não pense que você é bonzão, é o fortão e vai se meter dentro dos ídolos, das igrejas idólatras. Você não vai aguentar. Eu aguento, eu for lá e Deus vai me dar a vitória. A Bíblia está mandando fugir da idolatria. Faça como José, fuja, né? Tópico 1.3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outra razão para adorar ao Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono da terra, tudo está sob sua mão. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Louvado seja Deus.
A Bíblia afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? No Gênesis 1:1. Temos também: a terra surge pelo poder da sua palavra. Criou todo o cenário para que o homem pudesse, assim também nós vemos que o salmista convoca o povo para louvar o Criador, né? O Salmo 95, versículo de número 1, o salmista está convocando o povo aí para louvar ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Por essa razão é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor. Por essa razão é preciso cantar com alegria em adoração ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que toque bem. Ou seja, aquele que vai louvar ao Senhor, louve bem, adore bem, faça com desejo de fazer. Se não tem o desejo de fazer, então não faça. Mas quando se trata de fazer para Deus, é necessário que façamos direito, é necessário que façamos bem. E se tratando de adoração, é melhor que adoremos com alegria. Lembra do Salmo 100, verso 1 e 2? Verso 2: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico, porque o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Só recapitulando, o Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos de Deus na jornada cristã. Então, só recapitulando, né, que estudamos no começo, tá bom? Então, não deixe o ceticismo, não deixe a sua fé esfriar, não deixe o desejo de adorar esfriar, não deixe o desejo de glorificar esfriar. Seja grato a Deus, seja agradecido a Deus e expresse isso no louvor, expresse isso na adoração, expresse isso na gratidão ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bem, estamos de volta entendendo o que é adoração. O salmista faz um segundo convite: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. É o Salmo 95, versículo de número 6. É o segundo convite. O primeiro convite era para adorar, mas o segundo convite agora é para ir mais à frente. É para ir, para aprofundar-se, é para render-se, né? Porque quando ele fala, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos, ele está nos falando que precisamos nos render ao Senhor, se desarmar. E muitas vezes nós vamos adorar pedindo alguma coisa, querendo alguma coisa. Se desarme, se prostre, se renda, demonstre que o Senhor é maior, demonstre que o Senhor é o Todo-Poderoso. Então ele diz, há um convite para 3 atos. Primeiro, adorar. Segundo, ajoelhar. Terceiro, prostrar. Prostrar é estar com o rosto em terra, né? Primeiro nós vem e adora. Palavras. Segundo, se ajoelha, está se rendendo. Terceiro, se prostra, o rosto em terra. 2.1, conceito de adoração. Então nós vamos ver agora conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de algum culto. Exatamente isso.
No cântico nós adoramos, mas o cântico em si não é a adoração. E nós vamos ver isso. O cântico faz parte da adoração. Nós podemos cantar sem adorar e podemos adorar sem cantar. Amém? Vamos ver isso. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor. Vai além. Ou participação de um culto. A adoração consiste em prestar reverência. Primeiro, prestar reverência. A adoração consiste em, primeiro, prestar reverência. Segundo, humilhar-se diante do eu sou, reconhecendo a sua soberania, observando seus preceitos. Olha aí, tá vendo? Eu estou vendo e estou falando exatamente, diretamente, o que o nosso comentador colocou aqui na nossa lição. Reconhecendo a sua soberania, observando os seus preceitos e a rendição da nossa vontade à de Deus. Quando eu falei agora que nós temos que nos render, e ele aqui, o comentador, vai mais além, render-se, ou seja, é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. No momento que eu passo a ser um adorador, segundo o que estamos aprendendo aqui hoje, eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade é aquela vontade que é de Deus. Se ele falar sai dessa cidade e vai para outra, assim tem que ser. Se ele falar volta, assim tem que ser. A minha vontade já não é mais. Aí alguém se estriba dizendo eu tenho livre-arbítrio. Sim, é verdade. Mas dentro do livre-arbítrio há uma responsabilidade. E eu e você vamos arcar se nós tomarmos decisões baseadas no livre-arbítrio, desobedecendo à vontade de Deus. Irmãos, é simples de entender isso, porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Olha só como é que está aqui. Senhor e servo, estamos embaixo e Ele em cima. Ele manda e nós obedecemos. Simples assim. Aí o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele só serve para nós tomarmos a decisão em conformidade à vontade de Deus. Eu decido tomar essa decisão em obedecer a Deus. Amém. Pronto, está feito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vimos aqui, primeiro, a adoração doméstica, a mais antiga forma de adoração, né? Antes de Israel tornar-se uma nação, a família de Abraão, Isaac e Jacó adorava a Deus nessa forma de adoração. Eram realizados sacrifícios em casa, né? Adoração doméstica. Palavra de Deus, Deuteronômio 6, verso 20, por meio dessas instruções eram rememorados os grandes feitos de Deus. 2. A adoração pública refere-se às diversas festas que existiam lá, né? Festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e assim por diante. 2.2. A forma da adoração. A forma da adoração. A mulher pergunta para Jesus aonde deveria adorar, porque Israel dizia, os judeus diziam que era no templo e os samaritanos diziam que era no monte. E aí ela pergunta, onde é mesmo que nós podemos adorar? Aí o Senhor responde que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus. Olha aí, não adianta eu estar com os joelhos dobrados, com o rosto em terra, como foi pedido para nós adorarmos dessa forma, nos prostrar, nos ajoelhar, adorar.
e o coração está cheio de ódio de alguém, odiando alguém, desejando o mal para alguém, a adoração jamais vai acontecer, porque está tendo um ato, mas está vazio da substância verdadeira, da verdade e da adoração. Não está tendo. Não existe comunhão com o adorado. Está o adorador, mas o adorado não está ali, né? Então, não podemos sermos ou fazermos ou cometermos o erro de nos prostrar, nos ajoelhar, sem antes ir lá e reconciliar com alguém que a gente machucou ou que nos machucou. Amém? Então veja bem, é necessário que haja um arrependimento. Lembra do que a Bíblia diz? Que se vier trazer sua oferta, deixa sua oferta no altar, e você se lembrar que machucou alguém, ou que alguém te machucou, que você está ferido por causa de alguém, volta, reconcilia, vem e apresenta a tua oferta. A adoração é uma oferta. E é uma das maiores ofertas, a adoração. Então, é necessário que, se você for adorar e lembrar que está com raiva de alguém, vai lá e reconcilia, porque senão a sua adoração vai ser inútil, vai ser vazia, não vai alcançar o objetivo que você quer que alcance. Amém? O simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus. Não tem. O simbolismo vazio, o simbolismo sem verdade. Por isso que é adoração em espírito e em verdade. Glória a Deus. Quantos afirmam que adoram ao Senhor, mas suas condutas estão longe de representar uma atitude de adoração verdadeira? Olha aí. A adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espelha os atributos de Deus, é uma falsa adoração. Estou lendo aqui para você ver que a adoração que apenas é um ritual não agrada a Deus. Pastor, o senhor já falou muita coisa, eu estou confuso, o que eu devo fazer para adorar? O que é adoração, pastor? Estamos falando, né? Estamos falando. E agora você preste atenção agora, porque nós vamos falar das atitudes para uma verdadeira adoração. 2.3. Atitudes para uma verdadeira adoração. Preste atenção, pare um pouco. Não fique sassaricando de um lado para o outro, pare um pouco. Você vai ver que Deus vai falar contigo e todos nós vamos aprender agora. Não importa quantos anos você tenha de crente. Eu tenho 30 anos de crente. Mas tem muita coisa que eu estou aprendendo agora nessa lição a respeito de adoração. Amém? Atitudes para uma verdadeira adoração. Então vamos lá para a primeira atitude. Ter uma vida de oração. É a primeira atitude. Não adianta só chegar e ter aqueles 5 minutos de oração antes de dormir, né? E aí, muitas vezes até ou de madrugada, ou quando acorda, só bom dia, Senhor, e acabou-se, né? Ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo ensina que devemos orar em todo o tempo. Efésios 6, verso 18. Orar em todo o tempo. Está no trabalho, está orando. Sempre ligado com Deus, sempre ligado com o Senhor, sempre ligado com o Senhor. Uma vida de oração, né? Segundo, meditar na palavra de Deus. Salmo 1 e 2. Salmo 1, verso 2. Precisamos meditar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meditar na palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e
de noite. Salmo 1, versículo número 2. O termo meditar significa, entre outros, suspirar, refletir, pronunciar. Ou seja, não é só ler. Não. Meditar. Perguntar. Por que está escrito dessa forma? O que o autor queria dizer quando escreveu esse texto? Isso é meditar. É parar, é aplicar tempo, é gastar tempo com a meditação. Louvado seja Deus. Aí nós vamos alcançar aquele objetivo que nós queremos alcançar. Senão, não vai alcançar, porque rapidamente vai esquecer daquilo que leu. Louvado seja Deus. Bom, terceira atitude para a adoração, para a verdadeira adoração. Terceira atitude para a verdadeira adoração. Qual é? Santificar-se. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. O processo da santificação envolve um contínuo despojar-se de tudo que não convém aos que estão em Cristo. É revestimento de atitudes que contribuem para nosso aperfeiçoamento e um viver para a glória de Deus. Vamos recapitular? Atitudes para uma verdadeira adoração. Primeiro, ter uma vida de oração. Segundo, leitura da palavra, meditar na palavra. Terceiro, santificar-se. A palavra santificação significa separação. Então nós temos que nos separar de toda atitude que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus, que não bendiz ao Senhor. Nos afastar de tudo isso. Então nós vamos ter uma verdadeira adoração. Tirou da cabeça toda dúvida a respeito da adoração? Sim? Então guarde esses pontos e vamos viver uma verdadeira adoração a Deus. Aleluia. Tópico 3. É preciso estar atento à palavra de Deus. 3.1. Ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. Precisamos entender o que vem a ser ouvir a voz de Deus, né? O salmista está falando de obediência, de observar os estatutos do Senhor, de seguir a sua vontade. Então, daí é ouvindo a voz. O próprio Jesus disse que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando eu não conheço as Escrituras, eu erro, né? Eu cometo erro porque eu vou praticar alguma coisa que não agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. A obediência precisa ser praticada diariamente. Ou seja, eu não posso ser uma obediente quando eu quero. Só quando eu dar na minha telha para mim obedecer. Não posso ser. Para mim ser um obediente e adorar, um adorador obediente, né, melhor dizendo, é necessário que eu obedeça sempre, em todas as ocasiões, quando está bem, quando está mal, quando está doente, quando está sarado, quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro. Preciso ser um obediente em todas as áreas e em todo o tempo. Amém? Glória a Deus por isso. A obediência precisa ser praticada diariamente. Aprende-se a obedecer obedecendo, né? Interessante essa frase. Aprende a obedecer obedecendo, né? Glória a Deus por isso. Jesus ensinou aos seus discípulos o caminho da obediência. Ao tratar com Pedro, Cristo foi cirúrgico. Primeiro perguntou se ele o amava. Conduziu a reflexão e após isso determinou: apacenta minhas ovelhas. Ou seja, vai fazendo aí o que eu te mando que você vai aprender muito mais, né? Tópico 3.2. Não endurecer o coração. Irmãos, nós temos que ter cuidado com a questão de endurecer o coração. Porque muitas vezes a gente crê e o que temos visto é que às vezes as pessoas
endurece o coração, né? Por que endurece o coração? Porque dá lugar a outras perspectivas. O Salmo alerta o povo de Deus a não endurecer o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Lembra quando o povo endureceu o coração lá, que tentaram a Moisés, pedindo carne, pedindo comida, pedindo água e assim por diante, dizendo que Moisés tinha levado eles para morrer no deserto. Na verdade não foi Moisés, foi Deus, né? Moisés foi só usado por Deus. E muitas vezes nós erramos quando nos levantamos contra nossos líderes, porque não é o homem que está ali, é Deus que enviou ele para ali, né? Seja quem for, seja o pastor presidente, seja o pastor da congregação, seja o líder de mocidade, seja a líder do Civil Oração, seja o líder dos novos convertidos, dos jovens, das crianças, não importa. O importante é que precisamos ser obedientes para sermos adoradores. A expressão endurecer consiste em resistir ouvir a voz de Deus. Resistência ao acreditar nas promessas de Deus. Temos que continuar firmes, sabendo que o Senhor vai nos abençoar de maneira especial e gloriosa, e Ele jamais voltará atrás nas suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora nós precisamos permanecer firmes, porque se tem promessa de Deus para cumprir na minha vida e eu me afasto, vou lá para o mundo, o que vai acontecer? Vai acontecer que as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida, porque eu estou lá no mundo. Como é que Deus vai cumprir a promessa de Ele me abençoar lá no mundo? Não vai, né? Tem pessoas aí que acham que porque Deus prometeu para Deus vai cumprir de qualquer forma. Não é assim não, irmão. Deus exige obediência para cumprir na nossa vida. A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos ser obedientes para Deus cumprir a sua palavra, a sua promessa na nossa vida. Se nós continuarmos obedientes, então o Senhor cumprirá as suas promessas. Se nós desobedecer, Ele não cumprirá as suas promessas na nossa vida. 3.3, para finalizarmos, a relação com o Salmo 81. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo 95. Inicia conclamando o povo à adoração. É um cântico festivo, mas também faz um alerta ao povo de Israel quanto ao caminho da obediência. Fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. É relevante a repetição quanto ao ouvir a voz de Deus. É uma importante lição para nossos dias. Cantar, lembrar dos feitos do Senhor, mas manter o interesse e a disposição em viver de acordo com a vontade de Deus. Então, dê uma olhadinha novamente na sua lição, e tem muita coisa boa para você, para todos nós, né, aprendermos mais sobre a adoração. E a Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você é um desses adoradores, parabéns, que o Senhor Deus te abençoe, continue firme. Se você está aí querendo desistir de adorar o Senhor, não faça isso, porque é necessário adorar o Senhor, é muito bom adorar o Senhor, e continue, porque Deus tem bênçãos especial para a sua vida, para a sua alma. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe de maneira especial e gloriosa. Até a próxima lição da Escola Bíblica Online, no nome de Jesus. Quero convidar você para entrar nos nossos canais, canal Comentários através da Bíblia pelo YouTube e também canal AD Porta das Ovelhas no Facebook. Tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus.